O método de comparação entre uma pessoa e outra é uma das piores violências que a gente tem na nossa comunicação social. E eu vou te mostrar por quê. Olá, pessoas! Eu sou Daiane Novaes e a gente vai falar um pouquinho sobre o método de comparação. O método de comparação, muitas vezes, é utilizado para tentar inspirar algumas pessoas. Só que, quando a gente faz essas comparações, a gente se esquece de muitos fatores que influenciam o sucesso de algumas pessoas, seja no trabalho, no ambiente social, enfim, qualquer contexto. O método de comparação é utilizado principalmente em empresas. Só que se você for parar para pensar, comparando as pessoas, você está fazendo um parâmetro baseado no seu próprio gosto. Vou te dar um exemplo. Se eu comparo a pessoa A com a pessoa B, eu estou dizendo que a pessoa B é um exemplo. Só que quais são os parâmetros, quais são os requisitos para que essa pessoa seja considerada um exemplo? Basicamente, o que eu prefiro, as minhas preferências. Então, ainda assim, a gente está fazendo uma associação com aquilo que nós gostamos e não, talvez, com aquilo que seja o mais necessário ou, talvez, o mais ideal. A gente precisa considerar que cada ser humano, de fato, é um universo. Nós temos vários contextos e vários elementos que influenciam muito na pessoa que a gente se torna quando adulta. A família, que nos ensinou, o ambiente onde nós crescemos, bairro, cidade, tradição, seja o que for, as escolas que nós frequentamos, método de ensino, círculo social, até festas, até músicas, tudo isso acaba influenciando em quem nós somos. Então, quando você compara uma pessoa A com uma pessoa B, você está desconsiderando todos esses elementos. Um exemplo muito importante é quando você compara uma pessoa branca com uma pessoa não branca. Assumir que tudo que essa pessoa branca fizer faz com que ela chegue no sucesso e dizer que essa pessoa não branca, se fizer tudo aquilo, ela vai chegar, você está sendo iludido. E você pode correr o risco de iludir outra pessoa. Porque, infelizmente, a gente vive num contexto racista, né? A nossa sociedade, ela ainda é muito racista. E a gente está passando por essa transformação, principalmente com esse movimento do Black Lives Matter, de uma inclusão social. E mais do que uma inclusão, uma valorização dessas pessoas. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu não estou no meu lugar de fala. Talvez a gente possa convidar uma pessoa não branca para poder falar melhor sobre isso. Mas do ponto de vista de comunicóloga, principalmente com o apoio da comunicação não violenta, não é legal comparar uma pessoa com outra. O importante, caso você queira inspirar essa pessoa a ter resultados melhores, seja na empresa, seja num círculo social, até mesmo nos estudos, o mais importante é você conhecer essa pessoa através do próprio olhar dela. Então você pode perguntar para ela o que ela gosta, perguntar para ela quais as dificuldades que ela tem. Por exemplo, eu sou muito imperativa, então a minha dificuldade pessoal talvez seja a organização, planejar e fazer. Eu acabo fazendo, mas dentro de uma bagunça onde eu mesma me acho. Num time isso pode ser um pouco doloroso, mas se eu trabalho sozinha, talvez, eu me acho, eu consigo me movimentar e ter resultados positivos. Então, caso você queira inspirar alguém, o mais importante é você conhecer aquela pessoa e, através do universo dela, dos gostos dela, das dificuldades, fragilidades, fraquezas, tudo isso, conseguir adaptar algumas coisas e fazer com que ela tenha resultados melhores. Claro, levando em consideração que todos podem mostrar o caminho, mas só a pessoa pode escolher caminhar.